Olá, sou o professor De Luca e essa é a segunda parte do estudo da função afim. Começaremos essa segunda parte da função afim vendo o que é coeficiente angular, coeficiente linear e taxa de variação. Vamos recordar a definição de função afim. Uma função f definida de reais em reais chama-se função afim quando existem dois números reais, a e b, tais que f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b para todo x pertence a R. Bom, então esse é o jeitão da função afim. F de x igual a x mais b ou y igual a ax mais b. Vimos que ela pode tanto aparecer com f de x ou y. Agora, ax mais b. A nós vimos que é o coeficiente de x e b é o termo independente. A novidade agora é que esse a e esse b receberão nomes especiais, não é? O a é o coeficiente angular ou taxa de variação. Então, a é coeficiente angular ou taxa de variação, certo? E o b é chamado de coeficiente linear. Então, de novo, a função afim é f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. O a, que é o coeficiente de x, é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. E o b, que é o número que está sozinho, termo independente, nós chamamos de coeficiente linear. Vamos ver um exemplo? Exemplo 1. Dar o coeficiente angular linear das funções. Letra A, f de x igual a 3x mais 4. Letra B, f de x igual a 2 mais x. Letra C, y igual a 7x. Letra D, y igual a menos 5 menos 2x. Para fazer esse exercício, então basta lembrar que o coeficiente de x, o a, é o coeficiente angular. E o termo independente, o b, é o coeficiente linear. Então vamos ver. Na letra A, o que multiplica o x é o 3. Então nós temos que o coeficiente angular vale 3. O termo independente, o termo que está sozinho, o b, é 4. Então o b, que é o termo independente, vale 4. Tranquilo? Na letra B. Repara o seguinte, na letra B, o x está depois do termo independente, mas o coeficiente angular não é o primeiro que aparece. O coeficiente angular, o a, é o que multiplica o x. E o b é o que está sozinho, é o termo independente, é o coeficiente linear. Então vamos lá, o coeficiente angular, quem que está multiplicando o x? Quando o x está sozinho dessa forma, você lembra que é como se fosse 1 vezes x, não é? Então você tem 1 vezes x, quer dizer que o coeficiente angular, o a, vale 1. E o elemento que está sozinho, que é o b, é o coeficiente linear, vale quanto? 2. Então o b, o coeficiente linear, vale 2. Tranquilo? Na letra C, quem está multiplicando x é o 7, não é? Então eu tenho que o coeficiente angular vale 7. Mas e o b? Onde é que está o b? Olha, é como se não tivesse o b, é como se o b fosse 0. É isso mesmo. Então, quando não escreve o b vale 0. Então, aqui eu tenho que o coeficiente linear vale 0. Certo? Bom, e na letra D? O coeficiente angular, o a, que está multiplicando x, vale menos 2. E o termo independente, que está sozinho, coeficiente linear, o b, vale menos 5. É isso. Então, você calculou o coeficiente angular e o coeficiente linear das funções afins dadas. Ou mais um exemplo? Exemplo 2. Dar a taxa de variação das funções. Letra A, f de x igual a 2x menos 3. Letra B, y igual a 5 menos 3x. Bom, é só para te lembrar que coeficiente angular
e taxa de variação é a mesma coisa, é o valor de A. Então, no exemplo A, o coeficiente angular, o A, vale 2. Então, a taxa de variação vale 2. Só isso? Só isso. É só o que ele está pedindo. Tá? E na letra B, o coeficiente angular vale quanto? Menos 1. É como se tivesse menos 1 multiplicando o x. Então, coeficiente angular, a taxa de variação vale menos 1. Tranquilo, né? Veremos agora como calcula o valor de uma função. Exemplo 3. Dada a função f de x igual a 2 menos 3x, calcular letra A, f de 0, letra B, f de menos 1, letra C, f de 1 terço e letra D, f de menos 1 terço. Já fizemos um cálculo desse tipo na aula anterior, quando ele te dava o valor de x e para você calcular o valor de y. Aqui é parecido, só que no lugar de pedir y, ele está pedindo f de x. Esse tipo de exercício é bem comum aparecer com f de x. Como é que nós faremos? Olha, nós temos aqui que a função é f de x igual a 2 menos 3x. Então, como é que você faz? O que você colocar no valor de x, dentro dos parênteses do f, você vai colocar no valor de x multiplicando por 3. Não é? Então, se ele pede aqui f de 0, o que significa? Que o x vale 0. Então, aonde tem x, você coloca 0. Então, nós teremos aí que o f de 0 será quanto? 2 menos 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0, né? Então f de 0 é 2 menos 0, que você encontra 2. Então é isso. Quer dizer que o f de 0 você encontra 2. Na letra B ele pede f de menos 1. Então, aonde tem x, nós substituímos por menos 1. Então, nós temos ali, ó, f de menos 1 será quanto? 2 menos 3 vezes menos 1. Aonde tem x, se substituir por menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então, nós encontraremos que f de menos 1 é 2 mais 3, que você encontra 5. No item C, ele pede f de 1 terço. Mesma coisa. Aonde tem x, você escreverá 1 terço. Então, nós teremos que f de 1 terço é 2 menos 3 vezes 1 terço. Bom, repara que 3 é como se fosse 3 sobre 1. Então, ficará 2 menos 3 sobre 1 vezes 1 terço. Como é que nós fazemos essa multiplicação? 3 sobre 1 vezes 1 terço é 3 vezes 1 e 1 vezes 3. Então, encontrarei que o f de 1 terço será quanto? 2 menos 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, você encontrará 2 menos 1, que você encontra 1. No item D, para calcular f de menos 1 terço. Então, como é que nós faremos? Onde tem x, escreveremos menos 1 terço. Então, o f de menos 1 terço ficará 2 menos 3 vezes menos 1 terço. Menos vezes menos ficará mais. Então, nós teremos f de menos 1 terço, 2, mais 3 sobre 3. 3 sobre 3 você encontra 1. Então, será 2 mais 1, que você encontrará 3. Exemplo 4. Dada a função f de x igual a x mais 8, calcular f de 0 mais f de 1 mais f de menos 1. Nesse tipo de exercício, nós calculamos f de 0, depois o f de 1, depois o f de menos 1, e aí fazemos a soma. Então, f de 0, você vai utilizar o f de x igual a 2x mais 8, e onde tem x, coloca 0. Então, f de 0 ficará 2 vezes 0 mais 8. 2 vezes 0, 0. Então, f de 0 será 0 mais 8, que se encontra 8. Depois, f de 1. Como você tem que o f de x igual a 2x mais 8, então o f de 1 será 2 vezes 1 mais 8. 2 vezes 1, 2, mais 8, 10. f de menos 1 ficará 2 vezes menos 1 mais 8.
2 vezes menos 1, menos 2, mais 8 se encontra 6. Portanto, f de 0 mais f de 1 mais f de menos 1 ficará 8 mais 10 mais 6, que você encontra 24. Exemplo 5. Dada a função f de x igual a x menos 4, determine os valores de x para que se tenha: letra A, f de x igual a 0, letra B, f de x igual a 11, letra C, f de x igual a menos 4. Esse é um exercício um pouco diferente. Ele te dá o valor da função e pede o valor do x. A ideia é a mesma. Olha, se eu tenho que f de x igual a 0 na letra A, no lugar de f de x eu vou escrever a função. Então, 2x menos 4 igual a 0. E aí eu terei uma equação do primeiro grau. Aí basta resolver essa equação. Como é que eu faço? Passo o menos 4 para lá com o sinal trocado, fica mais 4. 2x igual a 4. Aí o 2 que está multiplicando o x, você passa dividindo. Ficará que o x igual a 4 sobre 2, não é? Que nós encontraremos 2. Tá? Letra B. F de x igual a 11. Mesma coisa. No lugar de f de x, eu vou escrever a função afim. Então, tenho que 2x menos 4 é igual a 11. Outra equaçãozinha do primeiro grau. Passo o menos 4 para lá com o sinal trocado, ficará 11 mais 4, que se encontra 15. Então, 2x igual a 15, x será o 15 dividido por 2, que nós encontramos 7,5. Podia deixar em fração? Podia. Não é? Se você estiver fazendo aí uma prova, se for a alternativa, aí você vê se a alternativa está em fração ou se está em número decimal. Se for uma prova escrita, pode deixar em fração ou decimal. Na letra C temos f de x igual a menos 4. Mesma coisa, no lugar de f de x escrevemos a função. Então temos aí 2x menos 4 igual a menos 4. Pega o menos 4, passa para o outro lado o sinal trocado, ficará menos 4 mais 4. Aí nós teremos que 2x igual a 0, o 2 que está multiplicando passa dividindo, o x será 0 dividido por 2, que nós encontramos 0. Tranquilo? Exemplo 6. Dada a função f de x igual a x mais 2, determine o valor de a para que se tenha f de 4 igual a 22. Bom, é bem parecido com os exercícios anteriores, só que no caso ele diz que o f de 4 é igual a 22. Bom, como é que eu faço para achar o f de 4? Aonde tem x eu coloco 4. Então, como a função é ax mais 2, aonde tem x eu coloco 4, então f de 4 ficará a vezes 4 mais 2. Só que o f de 4 ele fala que dá 22, então tudo isso é igual a 22. Bom, 4a vezes 4 é a mesma coisa que 4a, mais 2 igual a 22. Passo 2 para lá com o sinal trocado. 4a será 22 menos 2, que se encontra 20, não é? O a será quanto? 20 dividido por 4, o a será 5. Tranquilo também, né? Agora veremos como saber se uma função afim é crescente ou decrescente. Como saber se uma função afim é crescente ou decrescente? Bom, uma função afim tem esse jeitão, f de x igual a x mais b. O a, nós vimos que é coeficiente angular ou taxa de variação. O b é o coeficiente linear. E quem dará se a função é crescente ou decrescente é o valor de a, do coeficiente angular. Se o valor de a, o coeficiente angular, for positivo, a função é crescente. Se o coeficiente angular, o valor de a, for negativo, a função é decrescente. Vamos ver um exemplo. Olha, classificar as funções em crescente ou decrescente. Então, item A, y igual a
3x mais 4. Bom, para saber se a função é crescente ou decrescente, vamos olhar o valor de a. Então veja lá, o coeficiente angular, a taxa de variação, o a, o coeficiente do x, quanto é que vale? 3, não é? Então a vale 3. Positivo ou negativo? É positivo. Então se o a é positivo, a função é crescente. Só isso, só isso. Tranquilo, né? Item B, f de x igual a menos 5x mais 7. Quanto que vale o a, o coeficiente angular, a taxa de variação, coeficiente de x? Vale menos 5. Então, a vale menos 5. É negativo? Então, a função é decrescente. Mas o que significa função crescente ou decrescente? A função será crescente quando, se você aumentar o valor de x, aumenta o valor de y também. Por exemplo, o consumo de água e o valor da conta que o cliente vai pagar. Quanto mais água ele consumir, mais ele pagará. Aumenta o x, aumenta o y, é uma função crescente. O exemplo de função decrescente será o tempo que você leva para entre duas cidades e a velocidade que você vai. Quanto maior a velocidade, menor será o tempo. Ou, quanto menor a velocidade, maior será o tempo. Aumenta o x, diminui o y. Certo? E por fim, veremos o que é zero ou raiz de uma função afim. O conceito de zero ou raiz de uma função afim é muito fácil. É simplesmente o valor de x que torna a função igual a zero. Só isso, só isso. Exemplo 8. Calcular as raízes das funções. Letra A, y igual a 2x menos 8. Letra B, f de x igual a menos 5x mais 10. Para achar o zero ou raiz da função, basta igualar a função igual a zero e achar o x. Então eu tenho que 2x menos 8 igual a zero. Depois eu tenho que 2x igual a 8, e o x será quanto? 8 dividido por 2, que em conta é 4. Quer dizer que o zero ou raiz da função é 4. Só isso, só isso. Vamos ao item B. Então eu faço aqui menos 5x mais 10 igual a zero. Passo o 10 para o outro lado com o sinal trocado. Terei que menos 5x igual a menos 10. Aí o menos 5 que está multiplicando x, eu passo dividindo. Encontrarei menos 10 dividido por menos 5. O x será igual a 2. Então o zero ou raiz da função é 2. Bem tranquilo, né? Essa foi então a segunda parte do estudo de função afim. Até o próximo.